Shalom, shalom, povo de Deus, a paz do Senhor. Meu nome é Jonathan e eu estarei com vocês hoje. Nós estaremos aprendendo a mais uma contagem do Homer. Chegamos hoje ao 15º dia de aprendizado. Sabemos que são 49 dias de preparo, 49 dias de edificação para a nossa vida. E eu quero parabenizar você que chegou aqui até hoje e está aprendendo cada vez mais, e sei que haverá muito ainda a aprender para que possamos estar prontos e aptos para o grande dia. Hoje estaremos falando sobre o atributo do Homer, que é Hesed, Seb, Tiferet, bondade na compaixão. Eu quero usar um texto bíblico para usar como base, que está baseado em Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 25. Mas antes que possamos adentrar nesta palavra, eu quero te convidar a fazer uma oração. Feche seus olhos. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Deus, soberano do universo, que nos santificou com os seus mandamentos e nos ordenou sobre a contagem do Homer. Ao falarmos sobre a bondade na compaixão, precisamos entender o que é. E quando nós olhamos para a palavra compaixão, a palavra compaixão ela vem da origem do latim e ela tem por significado estar junto, sofrer junto. Ou seja, a compaixão faz com que nós nos colocamos e sentimos a dor junto à pessoa que está sentindo. E eu quero usar isso como uma base bíblica lá no que está escrito em Lucas, capítulo de número 10. No versículo de número 25 em diante, eu quero trazer um breve entendimento sobre compaixão. E quem está a nos ensinar é Jesus Cristo. Olhe bem, quando nós olhamos para o texto, a Bíblia diz que quando um homem conhecedor da palavra, um doutor, questiona Jesus sobre o que ele deve fazer para ser salvo, Jesus está instruindo a dizer que é necessário amar a Deus sobre todas as coisas. E Jesus deixa claro dizendo que devemos amar o próximo, assim como nós amamos a nós mesmos. Nesse momento o homem olha e chama a atenção dele a dizer: como eu posso amar alguém da mesma forma e proporção que eu amo a mim mesmo? E é por isso que Jesus ele ensina a parábola do bom samaritano. Quem conhece a palavra do bom samaritano? Você conhece a parábola do bom samaritano? Eu não vou entrar em detalhes, mas eu quero te dizer o que é de fato aconteceu e o que era a gente olhar para a compaixão. A gente vê que tinha um jovem que estava andando sobre a estrada, e quando ele estava andando sobre a estrada, ele foi assaltado. Bateram nele e deixaram ele jogado de canto. E a Bíblia diz que foi passar um sacerdote. E quando o sacerdote passa e enxerga e vê aquele homem caído e machucado, ele segue a sua viagem, ele segue o seu trajeto. Da mesma forma, vai passar um levita. E o levita, ao ver aquele homem caído e machucado, também segue o seu trajeto. Só que, quando a gente olha lá no versículo de número 33, a Bíblia diz que mais certo samaritano, viajando, veio até ele e vendo-o, foi movido de íntima compaixão. É sobre essa compaixão que Jesus está nos ensinando. Se a gente olhar no decorrer do texto, Jesus, ele pede que é isso que a gente precisa ter. Ele fala: vai e faça você também. Porque o que significa compaixão? Se você parar para notar, se você parar para observar, o sacerdote talvez ele se preocupou consigo mesmo. Talvez o olhar que a gente tenha para uma situação como essa é não se preocupar com a dor que está sentindo o meu irmão ou a pessoa que está caída. Mas às vezes eu olho para mim mesmo e penso: será que se eu parar para ajudá-lo, será que se eu parar para dar uma atenção para ele, talvez pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com ele e comigo? Então, talvez aconteça com ele, aconteça comigo o mesmo fim que aconteceu a ele. Se eu parar para ajudar, pode ser que me assaltem também.
Talvez o olhar do sacerdote ou talvez o olhar do levita seja esse, de olhar para a situação difícil que o homem está, e se eu parar para ajudá-lo, pode ser que eu me prejudique também. Só que Jesus está ensinando aqui que eu devo amar o meu próximo da mesma forma que eu amo a minha vida. Então, se eu quero bem para mim, eu preciso olhar para aquele que está sofrendo, me colocar no lugar dele e tirar ele desse sofrimento. Por isso que Jesus ele dá um entendimento para nós de bondade e compaixão, de quando você olhar para aquele que está caído, você ter a bondade de parar e a compaixão de se colocar ao lugar e sentir a sua dor. É sobre isso que Jesus está nos ensinando. Agora, eu quero tratar um pouco com você a respeito da bondade e da compaixão. E o que é a bondade na compaixão? A bondade na compaixão, ela deve ser ativa, calorosa e amorosa. Não apenas uma piedade distante ou uma simpatia, algo genérico, sabe? Precisa ser genuíno, precisa buscar o equilíbrio e a verdade, desprendendo-se do seu ego e enxergar o que o outro realmente precisa. Entende? Então é isso que nós precisamos fazer. É isso que o Senhor está nos ensinando. Nós precisamos olhar para o outro e entender a real situação que ele está se sentindo, se colocando no lugar dele. O aspecto é de amor e de generosidade. Isso está dentro da compaixão. E o que é a bondade na compaixão? A bondade na compaixão, ela deve ser ativa, calorosa e amorosa. Não apenas uma piedade distante ou uma simpatia, algo genérico, sabe? Precisa ser genuíno, precisa buscar o equilíbrio e a verdade, desprendendo-se do seu ego e enxergar o que o outro realmente precisa. Entende? Então é isso que nós precisamos fazer. É isso que o Senhor está nos ensinando. Nós precisamos olhar para o outro e entender a real situação que ele está se sentindo, se colocando no lugar dele. O aspecto é de amor e de generosidade. Isso está dentro da compaixão. Então, resumindo, eu devo focar que Hesed, Sheb, Tiferet, que é a bondade na compaixão, é entender que a compaixão real, ela não é fria ou distante. Ela precisa de calor humano, de verdade vinda de Cristo. Então eu quero te convidar ao dia de hoje a parar para nós nos analisarmos. Será que nós estamos vivendo uma bondade e compaixão de uma forma genérica ou genuína? É algo forçado ou é algo verdadeiro? Para o dia de hoje e reflita sobre a bondade na compaixão. Será que eu estou vivendo, a minha compaixão é expressada com entusiasmo ou é algo sem vida? Algo apático, só para cumprir com um protocolo? Fica essa observação. E com isso eu quero te dizer, será que eu ajudo a elevar o meu próximo para que possa dar dignidade ao meu próximo? Ou estou fazendo isso só por cortesia, para elevar o meu eu? Fica essa reflexão. Fazendo essa reflexão, me autoanalisando, eu reconheço que eu preciso mudar. Eu consigo olhar e ver que eu preciso sim melhorar esses pontos em minha vida. E é por isso que eu quero mudança. E eu quero te convidar. Porque se você também pensou e se adaptou, se encaixou em situações como essa, é sinal que nós precisamos mudar. Precisamos realmente nos avaliar e querer uma mudança em nossa vida, para que a um determinado dia estejamos prontos para exercer, prontos para viver. E é isso que nós estamos fazendo aqui. São dias de preparo, degrau por degrau, aprendendo e sendo preparado para viver algo especial. Por isso eu quero te desafiar. Eu quero promover esse desafio a você. Eu sugiro uma ação prática para você no dia de hoje. Identifique alguém que você costuma ajudar ou com alguém que você convive
por obrigação ou na sua rotina. E em vez de apenas você realizar uma tarefa ou manter uma conversa habitual, aquela conversa prática no WhatsApp, adicione um elemento de carinho. Coloque algo extra. Recede. O objetivo é transformar um ato que já é correto, diferente, em algo que também é caloroso e também é amoroso. Ou seja, bondade na compaixão. Eu louvo a Deus pelo que nós aprendemos hoje, porque sabemos que é para edificar nossa vida em Cristo e logo estaremos abençoando e ajudando nossos irmãos também. Assim como Jesus nos instruiu, ame o teu próximo como a ti mesmo. Eu gostaria de fazer uma oração para podermos encerrar. Convido que feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, retira de mim, nesse dia, tudo o que não provém do Senhor. Sonda as minhas ações para ver se, quando eu sou compassivo com os outros, se eu faço com as intenções reais. Eu quero rejeitar, meu Pai, todo o engano que eu mesmo provoco e minto quando, ao invés de agir como meu irmão com alegria e entusiasmo, a minha ajuda às vezes parece um fardo ou uma demonstração de superioridade. Eu não quero mais viver isso, Pai. Eu não quero mais isso para mim. E eu declaro hoje, ó Deus, um coração puro e que a generosidade e o carinho fluam no meu interior. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Capacita-me, meu Pai, para ser melhor. É o que eu te peço e já te agradeço, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Agradeço a Deus por essa oportunidade e quero dizer que amanhã estaremos juntos novamente. Estarei te esperando às 18 horas para que juntos possamos aprender mais um pouco daquilo que o Senhor preparou para nós. Deus abençoe sua vida.